Vamos, então, dar início. Eu vou apresentar aqui a doutora Luísa Sato, foi convidada, relutou com relação ao tema, falou, não sei se isso vai ser bacana, porque as pessoas não têm interesse por essa questão da energia. Eu falei, vamos tentar ver o que acontece. Então, a doutora Luísa Sato é sócia conselheira do escritório ASBZ, Advogados de São Paulo, com reconhecida experiência nas áreas de proteção de dados, direito digital e propriedade intelectual. É graduada pela Faculdade de Direito Largo São Francisco USP, com pós-graduação em propriedade intelectual, GV-Law, e possui LLM em Direito e Tecnologia pela Universidade de Califórnia, Berkeley. Pelo ranking internacional Leaders Legal, eles foram consagrados em 2020, sua equipe foi altamente recomendada na área de proteção de dados, e Luísa foi a advogada mais votada por clientes e colegas, como estrela em ascensão na área de proteção de dados no Brasil. A equipe também foi ranqueada na publicação Legal 500, na área de Cybersecurity and Data Privacy em 2020. Hoje atua principalmente com projetos de adequação e transações envolvendo proteção de dados em consultoria em direito digital e direito de propriedade intelectual. O tema hoje que a doutora vai nos brindar é justamente a aplicação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, no setor energético ou no setor de energia. Foi uma inspiração, ela vai contar o que levou a escrever esse artigo. Então, doutora Luísa, nós faremos mediação, eu e a doutora Tatiana, depois da sua apresentação, com os comentários do chat da doutora Verônica. Peço a gentileza de que todos mantenham os seus áudios desligados, para que não haja microfonia, e nem tampouco que a gente escute os cachorros, os gatos, que eu também tenho aqui em casa, então a gente tem que manter o nosso áudio desligado, inclusive nós. Manter apenas as câmeras dos palestrantes e mediadores ligados, e a comentarista, para que a gente possa depois, ao final, aí a gente faz uma foto consagrada aí de todo mundo, que a Carol e a Miriam e a Andressa costumam dar esse suporte. Muito obrigada, meninas, pelo suporte que você nos dá para que todo esse evento aconteça. A palavra é com você, doutora Luísa. Muito obrigada, Valéria, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal da OAB também, por ter me convidado para esse evento tão bacana. Já explico aqui que é verdade o que a Valéria falou, eu fui mesmo relutante em aceitar esse convite, porque eu falei, gente, será que muita gente vai se interessar pelo tema LGPD e energia? Quando eu estava escrevendo o artigo, eu até pensava, alguém vai ler isso? Será? E pelo visto, sim, né? Então, foi ótimo, porque depois de publicado o livro, eu fui agraciada com vários comentários bacanas, mensagens legais, de gente que achou super interessante o tema. Eu acho que depois dessa exposição aqui, vocês vão achar ainda mais legal, porque vocês vão entender a intersecção, né? Como essas duas matérias se relacionam de uma forma tão bacana e tão importante para todo mundo, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Então, começando aqui, obrigada pela introdução também, Valéria, fico feliz. Às vezes eu vou olhar para cima porque eu estou olhando o rostinho de vocês, e aqui na minha frente está a apresentação. Eu vou fazer a apresentação hoje de uma forma que é um pouquinho diferente, um pouquinho inovadora, assim, então vamos ver se não dá nenhum problema. Vocês conseguem ver direitinho? Aí quem puder ampliar a minha carinha, vocês conseguem ver. Maravilha, porque o que acontece? Quando a gente faz webinar, não sei se vocês têm notado, porque a gente participa de muitos, né? Seja do lado de cá ou de lá, né? Seja palestrando mesmo, dando as informações ou recebendo. E aí a gente tem esses grandes problemas de ter uma concorrência de outras telinhas nesse meio tempo. Eu sempre fico pensando como que eu posso atrair a atenção do meu interlocutor, né? Quando eu estou dividindo a atenção ali com Netflix, com WhatsApp, com documentos do trabalho, e-mail que chega, o que eu posso fazer? Eu sempre quero desenvolver essa forma de apresentação para trazer o público para o tema presente. Então, eu sempre busco fazer de um formatinho assim que atraia bastante atenção.
Então é isso, hoje eu vou falar sobre a LGPD aplicada ao setor de energia, que é parte de um livro, né? E a Valéria é minha coautora. Vou fazer uma breve introdução sobre mim, sobre o escritório, sobre o livro, depois vou falar aqui da LGPD, da energia, e aí eu vou contar como essas duas grandes matérias se relacionam, e no finzinho, lógico, que vou deixar o meu contato e meu agradecimento para que a gente consiga manter contato. Sempre que, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, tiverem dúvidas, estarei por aqui, tá? Então, acho que as perguntinhas vão ficar para o fim, vou fazer a apresentação de uma forma que eu entendo que seja bem didática, mas coloquem aí no chat as perguntas que eu vou ficar muito feliz em responder todo mundo. Então, começando aqui pela Luísa Sato, quem é a Luísa Sato, né? Quem sou eu? Como a Valéria já introduziu minha formação, tá toda aí, ela já falou disso, já falou que eu sou sócia aqui do escritório SBZ, responsável por essas 3 grandes áreas, proteção de dados, direito digital e TI. Confesso que hoje minha maior paixão, não tem como esconder, proteção de dados, mas adoro as outras matérias também. Trabalho com propriedade intelectual, falo há milênios, né? Então, como eu sou meio japonesa, a doutora Tatiana também acho que tem um pezinho ali, né? Vocês nunca vão saber minha idade, né? Eu posso ter entre 20 e 70 anos, vocês não vão saber. Nunca vou falar quando eu vou ser vacinada, mas eu digo para vocês que eu trabalho já nessa área, começando por propriedade intelectual, há muito tempo, tá? Então, já faz bastante tempo, e aí o reconhecimento só veio por conta desses anos de prática mesmo, e ficamos muito felizes. Aí teve um último aqui, Valéria, esse último ranking foi da análise Advocacia Mulher, que eu fiquei muito feliz em fazer parte. A análise fez esse trabalho bem bacana, indicando, aproveitando que a gente está no mês da mulher, né? E legal que a gente está aqui só com mulheres, eu palestrando, apresentando, e as outras mulheres mediando, tecendo comentários. Então, é lógico que tem a ver com esse mês, então eu fiquei super feliz que nesse mês também a análise publicou esse ranking de mulheres na advocacia, e eu fiquei muito feliz de estar ali nomeada em 9 categorias diferentes, incluindo, lógico, as áreas nas quais eu trabalho, direito digital, serviços especializados. Então, isso é bem bacana de mencionar também. E eu também, além, né, da popularização da proteção de dados, que é algo que eu quero levar para o Brasil todo, é uma área ainda que precisa de bastante exploração, né? A cultura dessa proteção de dados precisa ainda ser incorporada dentro da mente dos brasileiros, não só das empresas. A gente trabalha com empresa, mas cada um de nós, né, precisa conhecer muito essa área. Então, que bonito o trabalho da comissão aí da OAB de Campinas, que trabalha bastante com isso. E eu também sou apaixonada, além desse tema, por diversidade e inclusão no direito. Então, bastante coisa do que eu falo, do que eu faço, é muito voltado para isso. Eu acho que proteção de dados tem muito a ver com a diversidade e inclusão. E eu quero muito que as pessoas entendam o que eu estou falando, por isso que eu faço as apresentações bem doidinhas, coloridas, porque eu quero incluir todo mundo, trazer todo mundo, né? Desmistificar o direito, desconstruir aquela ideia que a gente tem de um direito muito quadradinho, de um direito complicado. A ideia é que realmente descomplicar e trazer todo mundo para o conhecimento jurídico, que é tão relevante, né? Enfim, o escritório aqui em que eu trabalho tem esse lema: advocacia como meio, felicidade como fim, tem 10 anos de idade, uma atuação abrangente. Então, aí a Valéria falou, né, da onde você resolveu tirar, escrever sobre LGPD e energia, e tem a ver com essa atuação do escritório. O escritório conta com uma área fortíssima em energia, e eu sempre fiquei muito interessada em saber o que o pessoal da energia fazia, com o que eles trabalhavam. Eu finalmente fui conhecer, né, depois que eu entrei aqui no escritório, fui conhecer a prática deles, achei interessantíssimo o tema, e resolvi escrever sobre essa conexão que existe entre a minha área e essa outra área do escritório. Então, o escritório tem uma atuação abrangente, quase todas as áreas estão aqui dentro, e energia é uma delas. Está hoje com 250 pessoas, lógico que a maior parte é do jurídico, mas a gente tem um grande corpo administrativo para cuidar de toda a estrutura aqui. Os advogados aqui são parte do negócio, então acho que isso é um diferencial muito grande, tanto dentro do negócio do escritório, os advogados têm cotas no escritório, mas também a gente gosta de entrar dentro do negócio do cliente, e eu acho que isso também me fez me interessar cada vez mais pela área de energia, pelos clientes que a gente tem aqui. E a gente tem essas relações próximas e duradouras com o cliente. E o livro, né? O livro é esse, tem essa carinha aqui. A Valéria é minha coautora. A Valéria escreveu sobre um capítulo muito legal. O meu é lógico, como vocês já entenderam, é LGPD aplicada ao setor de energia, mas eu recomendo também que leiam. Bom, todos os capítulos são bem interessantes, mas o da Valéria eu tive um carinho especial, porque é de um tema que também me agrada muito, que é a inteligência artificial
dentro do direito trabalhista, em recrutamento e seleção. Achei um tema super legal, super interessante. Então, o meu capítulo é o 17. E vamos falar agora um pouquinho, vou dar uma pincelada sobre a LGPD. Imagino que grande parte de vocês aqui já esteja super craque nesse assunto, mas de qualquer forma, eu não sei se teve gente que veio porque é do setor de energia e não sabe nada de LGPD, ou se tem gente que é fera já em LGPD e sabe nada de energia. Eu vou dar uma pincelada, falar o básico aqui de LGPD, que é importante para o nosso tema, e o básico da energia também, que é relevante para a gente entender essa conexão. Tá tudo lá no artigo do livro, mas aqui eu acho que fazendo de uma forma mais desenhadinha, mais didática, vocês vão compreender tudo que está ali de uma forma bem bacana, e de novo a gente abre para perguntas no finalzinho. LGPD, né? Então, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem esse numerinho 13709, foi publicada em 2018. Ela regula o tratamento de dados pessoais, lembrando aqui dados pessoais, todos aqueles que possam, direto ou indiretamente, te levar a identificar uma pessoa física, né? Então, trata de informação de uma pessoa física identificada ou identificável. Então, identificada, né? Algo que a gente consegue ali diretamente saber quem que é aquele ser humano. Um número de RG, um CPF, carteira de habilitação, uma foto, ou indiretamente, dentro de um contexto, de uma combinação com outras informações, você consegue identificar aquele indivíduo, né? Então, uma preferência alimentar, orientação sexual, uma cor de cabelo, a banda que gosta, até o nome do cachorro, tudo isso que pode te levar a uma pessoa física vai ser considerado um dado pessoal, e a Lei Geral de Proteção de Dados regula o tratamento desses dados. E o que é tratamento? Qualquer ação que a gente conseguir imaginar, né? Então, coleta, né? Extração, armazenamento, compartilhamento, eliminação, transferência, tudo que a gente for fazer com dado pessoal, estejam esses dados pessoais armazenados, né? Trafegados em meios físicos ou em meios digitais, tudo isso vai ser coberto pela LGPD. Então, em meios digitais, né, tudo que a gente trabalha ali online, meios físicos também. Então, tudo que a gente guarda dentro de um gabinetezinho, de um armário, de um guarda-tudo, tudo isso é um dado pessoal e o tratamento vai ser regulado pela LGPD. Aqui, para o nosso tema, né? Isso daqui é minha conta de luz, tá, gente? Eu sei, é um pouco cara, mas juro que não é tanto minha culpa, não. Eu moro com meu marido e ele é louco por ar-condicionado. Aliás, é uma briga em casa. O tanto que a gente usa de ar-condicionado e o quanto eu não gosto de ar-condicionado. Mas acho que vai ser sempre assim, né? Enfim, vocês estão vendo aí meu nome. E existem outras coisas na conta de luz que estão ali que podem me identificar, além do meu nome ali, tem o meu CPF, número do cliente, número da instalação, meu endereço. E até, de repente, o total a pagar, será que isso pode ser considerado um dado pessoal? De repente, se a gente tiver um histórico ali e dentro daquele histórico só eu posso ser aquela pessoa com aquele histórico de contas, isso também vai ser considerado um dado pessoal, né? Então, esse conceito de dado pessoal é muito amplo dentro desse setor da energia. A gente vai ver como que esses dados eles são tratados pelos diversos agentes da energia, mas já é interessante vocês verem aqui o quanto que, sim, o setor da energia trata, sim, dados pessoais. Tá? Então, lembrando, né, LGPD se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado, porque a gente vai ver aqui que tem bastante órgão, né, governamental dentro desse mundo da energia, então é interessante a gente saber que para eles também é interessante conhecer esse tema, e o setor privado, né, todos os agentes aí dentro, todos os agentes do setor privado dentro dessa cadeia toda. Vigência da lei, né? Então, ela entrou em vigor em setembro do ano passado, e as sanções essas vão ficar um pouquinho para frente, eu falo daqui para frente, o tempo está voando tanto, logo mais a lei inteira vai estar em vigor, mas enfim, a maior parte dela já se encontra em vigor, e as sanções, as administrativas, né, aquelas previstas na LGPD, aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essas vão começar a valer daqui a um pouquinho menos de 5 meses, tá? A gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão responsável por deixar essa lei de pé dentro do Brasil, né? Vai fazer as fiscalizações todas, as regulamentações. A gente está esperando bastante desse órgão, vai ser extremamente relevante para a gente ter uma lei considerada forte, tá? Bom, pincelada LGPD foi essa. Agora a gente vai para a parte da energia, para a gente conhecer esse setor. Eu acho que a maioria de vocês está bem curioso para saber onde que a gente vai encontrar a intersecção aqui, né? Então, falando sobre energia. É um serviço de alta complexidade, né?
Então, a energia, ela é um serviço essencial, ou seja, é um serviço que é extremamente relevante para toda, né, comunidade, nem preciso me adentrar muito nesse assunto. Quem já ficou sem luz durante 20 minutos sabe a falta que isso faz, né? E é de alta complexidade. Por que é de alta complexidade? Porque ela é muito... A energia é um produto que ele é muito difícil de ser armazenado, de ser trafegado. Ele também tem ali uma peculiaridade de que você armazenar energia é algo muito complicado. Então, a oferta e a demanda de energia, elas precisam sempre estar ali mais ou menos dentro de um mesmo patamar, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir conservar a energia guardada, então é importante a gente ter isso em mente. Sim, existem grandes volumes de dados pessoais tratados pelo setor, então muita gente pensa, né, quando a gente estava escrevendo, todos os autores desse livro, da LGPD aplicada a diferentes setores, muita gente trabalhou com essa ideia, né? Poxa vida, tanta gente pensa que a LGPD é só para Google, para Facebook, para quem monitora grandes volumes de dados pessoais online, e não é nada disso. Todos os setores são afetados, e esse de energia especificamente, a gente vai ver, eles trabalham, né, todos os agentes de energia, eles trabalham com grandes volumes de dados pessoais, tá? Não é pouca coisa, então a LGPD vai ser muito relevante, sim, para esse setor. Então, a gente tem uma digitalização aqui do setor de energia, é importante a gente saber isso, porque cada vez mais, né, a gente abre espaço ali para um uso indevido de dados, porque é muito mais fácil você fazer um uso indevido de dados no meio online, né? Então, a gente vê por esses mega vazamentos, esses super incidentes de segurança da informação, o quanto que a gente precisa melhorar a nossa casa para a gente conseguir se adaptar, né, para evitar, né, esses incidentes de segurança da informação, para seguir o que a LGPD fala, para não fazer um uso indevido de dado pessoal. IoT é muito importante na energia. O que é IoT? É a internet das coisas, né? Internet of Things, ou seja, quando a gente faz um eletrodoméstico dentro da nossa casa, conversar com o nosso celular, tudo isso tem energia envolvida, né? Então, isso tem todo um tráfego de dados pessoais, todo um tratamento de dados pessoais que a gente precisa tratar direitinho. Data Analytics, o que é isso? Né? A gente fazer uma análise de dados, puxa vida, pelo consumo de energia de todos os consumidores, será que a gente não consegue, por exemplo, usar esses dados para coisas do tipo vender determinados produtos para determinada região, ou fazer um estudo, né, governamental com base nessa análise de dados, quais são as regiões do Brasil que precisam de mais energia, precisam de mais investimento nesse setor, automações, né? Quanto mais a gente cria automações, mais a gente usa energia, mais a gente usa dado pessoal, sistemas inteligentes de medição, isso é uma realidade já, inclusive no Brasil, né? Ter medidores inteligentes de energia, isso serve para um monte de coisas, para a gente conseguir verificar quando que a gente tem uma ineficiência energética, a gente está gastando muita energia em determinadas atividades que a gente pode deixar de fazer, a gente pode, de novo, fazer esse estudo, né? Quais são as regiões, as áreas que precisam de investimento em energia, tudo isso vai ajudar a gente fazer uma melhor leitura do cenário, né? Uma melhor verificação de como a energia pode ser melhor aproveitada. Então, esses sistemas inteligentes de medição, eles vão ser cada vez mais utilizados. É um setor que é um foco gigante de incidentes de segurança da informação. Mais para frente eu conto sobre a segurança cibernética, como que é importante para esse setor, porque se a gente atinge ali determinado player dentro desse setor, imagina só a gente deixar uma cidade, um país sem energia, o caos que isso não pode gerar. Então, é muito importante a gente saber disso. Sobre o sistema elétrico brasileiro, o que é importante vocês saberem? Que o Estado, né, por incapacidade de prover de maneira adequada todas as necessidades da população relacionadas à energia elétrica, o Estado optou por transferir essa responsabilidade para o setor privado. E para isso tem essa necessidade, já que são só os órgãos principais, claro, tem uma estrutura muito maior, uma estrutura muito mais robusta para cuidar exatamente da regulação desse setor dentro do país, para evitar abuso de poder econômico, manter a qualidade, né, desse serviço, manter direitinho ali o preço, né, considerando oferta e demanda, o que é o preço adequado, para que todo mundo seja muito bem servido de energia dentro desse país. Passando aqui rapidamente por esses órgãos, a gente tem o CNPE, que assessora a presidência da República, né, fazendo ali as políticas de energia dentro do país, CMSE, que garante a segurança do fornecimento de energia para todos nós. Temos o Ministério de Minas e Energia, que cria a política energética brasileira, EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que faz os estudos, as projeções para subsidiar o Ministério
de Minas e Energia no planejamento, expansão do sistema estratégico. Aí a gente tem também aqui a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz operação física, coordena a operação do Sistema Interligado Nacional, estabelecendo o despacho das usinas. Isso é tudo para garantir que desde lá da geração até a nossa casa o serviço seja prestado de uma forma boa. A gente tem a ANEEL, que talvez seja mais conhecida aqui de vocês, que é a agência reguladora, né, que regula e fiscaliza a produção, transmissão, distribuição, comercialização da energia, buscando equilíbrio no mercado. E temos aqui a CCE, essa, na verdade, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Ela é muito importante, tá, para regular os agentes dentro do mercado de compra e venda da energia, e ela faz uma série de atividades, é bem interessante quem quiser se adentrar nesse tema, eles publicam vídeos super instrutivos, quando eu estava escrevendo esse artigo, foi muito útil para mim, porque eles contam tudo sobre a energia no país, qual que é o trabalho deles, o que eles fazem ali no dia a dia, para fazer com que essa oferta e demanda de energia aconteça de uma forma natural, orgânica, para que os preços sejam praticados de uma forma justa. Então, é um órgão extremamente importante, tá? Interessante dizer aqui que a LGPD é aplicável para todos, né? Já falei ali que é aplicável aos setores públicos e ao setor privado, então todos esses órgãos aqui vão ter que se adequar. Importante a gente saber isso, importante eles saberem isso. E o artigo 55K da LGPD, vocês lembram o que ele fala, né? Que as competências da NPD quanto à proteção de dados prevalecem sobre todos os demais órgãos. Então, quando a gente estiver falando de proteção de dados pessoais, a palavra da NPD vai valer mais do que dos outros órgãos. Porém, tem ali um parágrafo falando que, olha, a NPD ela vai articular a atuação dela com outros órgãos no tema da proteção de dados pessoais, porque a gente vai chegando no nível de especificidade muito grande aqui, certo? Então, a NPD, ela não pode, ela ter o know-how de tudo que acontece em cada um dos setores. A gente está falando aqui especificamente de energia. Mas olha quantos setores existem hoje sendo desenvolvidos no Brasil. Imagina só, a NPD tem ali pouquíssimos servidores, né? Imagina todo mundo ter que saber de tudo, não dá para fazer isso, é inviável. Então, por isso que ela vai articular a sua atuação com os outros órgãos nesse tema da proteção de dados pessoais. Fechado? Por enquanto é isso. E agora os agentes. E isso é muito importante, por isso que eu fiz bem desenhadinho para todo mundo entender quem é quem, como que a LGPD se aplica dentro desse setor, porque é muito importante a gente saber quem que está atuando dentro de toda essa cadeia energética. A gente tem os agentes de geração. Quem que são os agentes de geração? Os agentes de geração são aqueles que são responsáveis por transformar determinado produto em energia. Então, efetivamente, eles, afinal, como o nome diz, eles geram a energia para a gente. E os produtos podem ser vários, do tipo água, então a gente tem hidrelétricas, a gente tem vento, né? A gente tem energia eólica, energia solar, gás natural, uma série delas. É importante a gente saber aqui que o Brasil, a maior parte da energia que a gente consome é de recursos renováveis. Então, pensa num país desse tamanho, o quanto que isso é bacana, o quanto que isso é uma fonte de orgulho para a gente, tá? Para chegar, né, para sair de lá, da onde quer que seja que essa energia está sendo gerada, até o Brasil todo, né, até as nossas casas, os nossos trabalhos, a gente precisa de agentes de transmissão. Então, o que são os agentes de transmissão? Eles que vão criar toda essa linha para conectar a geração até o país inteiro. Então, eles fazem toda a manutenção, toda a instalação, a manutenção dessas linhas de transmissão. E aí, para onde que vai isso? A gente tem os agentes de distribuição. Os agentes de distribuição, eles entregam a energia à maior parte dos consumidores finais, tá? Então, eles compram essa energia daqueles geradores que a gente falou, por meio de leilões, e aí eles investem na instalação, manutenção, modernização de rede elétrica, e mantêm um relacionamento com o cliente, né? Atendendo pedidos, solicitações dos consumidores. Então, é efetivamente quem tem esse contato com os agentes de consumo. Como eu mostrei ali no comecinho, né? Os dados pessoais da minha conta de luz, a Enel, aqui em São Paulo, é a responsável, né? É a distribuidora da minha energia elétrica. Tá? E a gente tem os agentes de consumo, então somos nós, aqui, né, quem está dentro dessa palestra, nós somos agentes de consumo de energia elétrica, e aí a gente tem também o que a gente chama de consumidor livre. O que é? São os caras que usam muita energia elétrica, e esses caras não necessariamente precisam comprar dos agentes de distribuição, e aqui acho que faltou dizer que os agentes de distribuição, eles têm ali
uma concessão para trabalhar em determinado local, como eu falei, a Enel aqui em São Paulo, né? E esse consumidor, e aí eu, Luísa, necessariamente preciso adquirir minha energia elétrica da Enel, desse agente de distribuição. Esse consumidor livre, porque ele usa muito mais energia que eu, ele não tem só o marido ali que usa ar-condicionado, né? Ele usa para muitas outras coisas, então a conta de luz é infinitamente maior do que a da minha casa. Ele não necessariamente precisa comprar energia desse agente de distribuição. E aí, o que ele faz? Tem um outro agente aqui, que é o agente de comercialização, que a gente pode chamar de broker também. Que aí, o que eles fazem? Eles compram a energia dos geradores e revendem preferencialmente para esse consumidor livre, tá? E por que isso existe? Porque esse consumidor livre, como ele usa muita energia, ele consegue negociar ali dentro daquele mercado para ter um benefício, né? Para ter uma conta, um pouquinho mais em conta. Tá? E aí, só que os agentes de comercialização podem vender para esse consumidor livre, e aí, excepcionalmente, também participam de leilões regulados para vender energia para as distribuidoras, tá? Mas, na maior parte das vezes, os agentes de comercialização trabalham dentro desse que a gente chama de mercado livre para esse consumidor livre. E aí, bom, já falei aqui que nós somos os agentes de consumo, são aqueles que utilizam a eletricidade efetivamente aí ao final da cadeia de suprimento da energia elétrica. Enfim, gente, como entidades de qualquer outro setor, todo mundo aqui vai operar em algum grau, uns menos, outros mais. Acho que como vocês puderam ver nesse quadrinho, os agentes de distribuição parece, né, aqui que eles têm mais contato, eles tratam um maior volume de dados pessoais, porque eles têm ali na outra ponta os agentes de consumo. Então, não só eles têm todos os prestadores de serviços, empregados, representantes das empresas com as quais ele contrata, tudo isso que todas as empresas têm, mas eles também têm o agente de consumo, né, o consumidor ali na ponta final. Então, claro que para os agentes de distribuição, a LGPD tem um peso extra, mas todo mundo que está aqui, assim como todas as outras empresas, precisam se adequar à LGPD, porque tem bastante coisa dentro da LGPD que esses agentes vão precisar estar bem ligados, tá? Então, vamos lá, afinal, agora que vocês já estão super craques em setor de energia, e quem é do setor de energia aqui agora também já está craque, pelo menos no básico ali da LGPD, está na hora de a gente ver como que esses dois setores entram em contato, né? Então, a LGPD, ela traz, lembram, né, que são dados, a gente está falando aqui do tratamento de dados pessoais, aqueles relativos a pessoas físicas, então lembrem que pessoas físicas, né? A gente às vezes pensa só em consumidor, mas é lógico que não. A Valéria está aqui craquezíssima em saber de dados pessoais de empregados. Então, empregado, você fala, empregado também é gente, não vamos esquecer deles, que eles estão também embaixo da LGPD, né? Então, a gente tem empregados, prestadores de serviço, representantes de clientes e fornecedores, os consumidores finais, todo mundo aqui, olha esse volume de dados que esse setor da energia trata, né? Então, as regras vão ser aplicáveis para esse setor, sim, para todos aqueles agentes. Claro que, como eu falei, as distribuidoras têm essa preocupação extra, né? E pensando aqui que os dados de identificação, localização, aspectos de consumo são muito valiosos, então a gente consegue saber, né, por conta desses dados que as distribuidoras têm, a gente consegue, por exemplo, direcionar a publicidade ali para aquele cara, se a gente vê, por exemplo, aqueles medidores que eu falei, inteligentes, eles conseguem detectar várias coisas, inclusive se a energia está sendo muito consumida pelo ar-condicionado, pela geladeira, por determinada luz, pela piscina. Então, você consegue saber mais ou menos o que aquele consumidor gosta, o que ele faz no dia a dia dele, né? Consegue identificar os hábitos. Então, você consegue direcionar o marketing, né, para aquele cara, se você tem acesso a esses dados, e até coisas bem mais gravosas, né? Você consegue saber o horário em que a pessoa está em casa. E aí, eu falo gravosa, porque o gravoso pode ser um monte de coisa, quando você sabe se a pessoa está em casa ou não. Desde aquela encheção de saco do telemarketing ligando, sabe quando você vai estar em casa para atender o telefone, até de repente, né? Imagina um furto, alguma coisa assim, a pessoa sabe que você não está em casa, fica mais fácil ela roubar aquela casa, ela furtar aquela casa. Então, esses dados são extremamente valiosos. Mas, para todo mundo aqui, valem todos os princípios da LGPD, todo mundo precisa estar bem ligado nisso. Vamos lembrar, né, o da finalidade, usar os dados só para determinada finalidade, se a gente está distribuindo energia elétrica, vamos usar aqueles dados para emitir conta, para direcionar a energia para aquele endereço, mas não para outras finalidades do tipo montar ali um bem bolado, uma planilha, vendendo a Santa Ifigênia, isso foge do princípio da finalidade, o da necessidade, né? Então, vamos coletar só os dados que a gente efetivamente precisa tratar para entregar aquela finalidade, o da segurança, manter aqueles dados em servidores
bem protegidos, não deixar pessoas que não precisam ter acesso àqueles dados terem acesso àqueles dados. Então, todos os princípios da LGPD vão se aplicar aqui para todo mundo do setor da energia. Lembrando da responsabilidade solidária, então, de repente, eu adequo a minha empresa, faço treinamentos lindos, coloco todos os meus contratos ali de uma forma clara, as políticas bem redigidas, mas que horror que vai ser se eu não me cuidar com relação ao meu operador de dados, com os meus fornecedores, se eles fizerem alguma besteira com os dados pessoais que eu controlo, de repente eu entro ali naquele mesmo barco de responsabilidade, então também todo mundo desse setor vai precisar se cuidar com isso. Atendimento à solicitação de titulares de dados, então pensando aqui os empregados de todo mundo, os consumidores finais, todo mundo está muito empoderado agora com a LGPD, né? E vai poder exercer todos os seus direitos, pedir confirmação do tratamento de dados pessoais, perguntar que dados você tem sobre mim, com quem você compartilha, elimine dados que estão aqui sendo tratados de forma excessiva. Então, essas empresas de todo o setor vão precisar estar adequadas, vão precisar se organizar para conseguir receber e dar o atendimento a essas solicitações. Fazer o registro das operações de tratamento de dados pessoais, então é ali aquele artigo 37 da lei, que fala que a gente precisa elencar tudo que a gente faça dentro de casa com dados pessoais. Isso é algo que eu vejo no meu trabalho, pelo menos, que as empresas não têm noção que isso precisa ser feito, tá? Nomear o encarregado, DPO, né, o Data Protection Officer, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Essas empresas não estão livres disso, até pelo menos a gente ter uma regulamentação da lei, todo mundo vai precisar nomear o encarregado e essas empresas também. Princípio da necessidade, né? Então, lembrando aqui que é legal a gente fazer uma política de retenção e eliminação de dados, até quando que eu posso manter aqueles dados comigo, quando o consumidor muda de estado, não sou eu mais a distribuidora, eu deleto, né? Elimino aqueles dados naquele momento, ou será que eu tenho que guardar por um tempinho? Importante as empresas fazerem esse tipo de verificação. Fazer os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, de repente eu vou criar ali um aplicativo para o cara conseguir pagar a conta de luz mais facilmente. É bacana eu rodar um relatório de impacto à proteção de dados, ver o que aquele relatório, ver o que aquele aplicativo está coletando, quais são os mecanismos de segurança para aquele dado não vazar. Sempre muito relevante pensar nisso. Comunicar os incidentes de segurança da informação. Então, acho que está todo mundo aqui bem ciente que a autoridade, todo mundo que trabalha com proteção de dados, né? Pelo amor de Deus, quem está fora disso, até bom que não saiba, senão eu não vou ter meu trabalho garantido aqui, né? Então, a gente precisa comunicar os incidentes de segurança da informação, lembrando que incidente de segurança da informação não é só ataque hacker, não é só mega vazamento de dados, qualquer incidente aqui que gere um risco, um dano ao titular de dados, por exemplo, um arquivo que foi queimado, um laptop que foi perdido, um arquivo que inundou, tudo isso é um incidente de segurança da informação, porque afeta aquela informação ali controlada pela empresa. Se a gente tem um risco, uma possibilidade de risco ou dano para o titular de dados, a gente precisa comunicar tanto esse titular como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Isso também precisa estar dentro da cabeça ali dessas empresas desse setor. 2 pontos de atenção que eu queria mencionar aqui, deixa eu mostrar minha carinha para você. Olha, eu vim até combinando, Valéria, minha roupa com essa bolinha aqui. Segurança cibernética, importante a gente saber como que isso é relevante nesse setor, tá? Se qualquer agente ali sofrer, for ponto de for um alvo, né, de um ataque um ataque cyber, um cyber attack, ataque cibernético, todo o setor pode ser ali danificado, né? Então, de repente, a gente pode não ter energia em casa por conta de algum ataque que aconteceu ali no meio digital. Isso é extremamente relevante, porque tem muita gente que estuda que as próximas guerras mundiais, olha até que ponto vai isso, né? As próximas guerras mundiais não vão ser ataque com míssil, porque foi analisado que você tirar a energia elétrica de determinado local por um grande período de tempo, você pode gerar mais dor para a população até do que um míssil. Imagina o que acontece se você deixa sem energia uma população por um grande período de tempo, né? Lembrando que tem gente que precisa de energia para sobreviver, quem está ali conectado com aparelhos, ou precisa de fazer sua hemodiálise, alguma coisa que precisa de energia, então é muito relevante para muitas pessoas se manterem vivas, né?
até impossibilidade de comunicação entre agentes de segurança. Imagina se as equipes policiais não conseguirem se comunicar por conta de ausência de energia, você paralisa a produtividade, as fábricas. Então, um ataque cibernético dentro desse setor de energia é extremamente relevante. Hoje, no Brasil, a gente não tem, isso é muito importante a gente saber, porque a gente pode fazer parte disso, a gente pode consertar isso. Hoje não existe no Brasil uma regulamentação específica sobre segurança cibernética para essa infraestrutura do setor elétrico. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma consulta pública. Se a gente entrar agora no site da ANEEL, vai ser a primeirinha ali. Eu adorei o número dela, achei super auspicioso, é 007, o número dessa consulta. Ela está aberta desde o dia 11 de março até o dia 26 de abril. A gente pode entrar ali com as nossas contribuições, e é importante quem está dentro desse setor que faça, assim, suas contribuições, porque como eu falei, que é de extrema relevância esse assunto, tá? Outro ponto de atenção aqui, também já falei, já dei uma bela pincelada sobre essa parte da inteligência artificial, depois, Valéria, se quiser comentar, porque eu sei que você é bem fera nesse assunto. No setor de energia, a gente tem bastante energia artificial, e é importante a gente estar ciente de como a LGPD vai também entrar nessa seara aqui, tá? Alguns exemplos interessantes de inteligência artificial dentro da energia. Aplicativos que mostram ali para as pessoas, né, quando um equipamento está ligado por tempo excessivo, que tipo de equipamento está consumindo mais energia do que deveria. Também a gente tem naquela parte dos brokers, né, dos comercializadores, a gente tem muita inteligência artificial, porque eles precisam entender a disponibilidade da energia, quanto de oferta tem, quanto de demanda tem, onde que isso acontece, para conseguir fazer todas essas contas, para conseguir oferecer ali dentro do mercado livre a energia a um valor bacana. Então, também a gente tem, inclusive, machine learning dentro dessa atividade. E temos também os dispositivos inteligentes. Já falei aqui para vocês, a gente chama dos smart meters, que gerenciam o consumo de energia dentro das residências. Então, tudo isso mexe com um grande volume de dados pessoais, e a gente precisa entender que a gente vai ter bastante aplicação da LGPD dentro desse setor, tá? Benefícios da adequação, isso é para todo mundo, mas para o setor de energia isso é muito importante. A gente aqui no SBZ vem sendo bastante consultado por diversos players dentro desse setor de energia, e eu achei muito interessante o motivo principal. O motivo principal, a gente sempre acha que a pessoa vai ter medo, que a empresa vai ter medo das penalidades, né? Porque isso parece que é bem do brasileiro. Eu vou me adequar, porque senão eu tenho aquela multa que ficou famosa de 50 milhões, que as pessoas acham que vai ser aplicada assim facilmente, já digo, né? Já aliviou aqui todo mundo que não vai. E eu acho interessante que o pessoal desse setor de energia, eles não me procuram com medo das penalidades, não é isso. São outras coisas que os levam a querer se adequar à LGPD. E principalmente esse ponto aqui, o penúltimo, mas vamos um a um, para eu falar como é importante para todas as empresas, mais para o setor de energia especificamente. A gente se adequar, né, à LGPD gera uma melhora na imagem e na reputação da empresa. É lógico que se nós formos uma empresa que cumpre devidamente as leis, é claro que a gente vai melhorar nossa imagem e reputação. Isso é ótimo, né, para os nossos clientes, mas também para todo mundo que quiser contratar com a gente. Puxa, se eu sou uma boa seguidora de leis, maravilha, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa confiável. Então, isso melhora a minha imagem e reputação. Maior eficiência de processos, então, quando a gente tem ali toda essa gestão melhor de processos, essa eliminação de dados excessivos, um maior conhecimento do que a gente faz dentro de casa com dados pessoais, é lógico que eu vou ter uma maior eficiência, né? Vou conseguir controlar melhor os meus negócios. A gente tem uma vantagem competitiva, então, se eu puder escolher quem que é o broker que eu vou contratar, né, para me vender energia, se é aquele que cumpre a lei ou se é aquele que não cumpre a lei, é claro que aquele que mostra que é um bom cumpridor de leis vai ter uma vantagem competitiva. Importante isso de as empresas se conscientizarem, né? Redução de custos e riscos, é lógico que quanto mais dentro da lei eu estou, menos riscos, menos custos eu tenho, né? Se eu consigo adequar os meus processos, eu consigo tornar minha empresa eficiente, tudo isso vai me ajudar a reduzir custos e riscos, e por isso que eu falo que investir nisso é realmente investir no projeto, não é uma despesa, eu não chamaria de despesa um projeto de adequação LGPD, eu diria que isso reduz riscos e você melhora a sua imagem, então você está investindo na empresa.
você aumenta o seu valor de mercado, e aí a gente chega aqui nesse ponto dos IPOs e M&As, que tem exatamente a ver com esse aumento de valor de mercado, que é por conta disso que as empresas têm me procurado hoje. IPOs, né? Então vão lançar ali sua primeira oferta de ações no mercado. Importante uma empresa ser valiosa, então eu preciso estar muito bem adequada a todas as leis. Eu preciso mostrar ali no meu prospecto que eu cumpro as leis, o que eu tenho feito, que projeto que eu tenho conduzido para me adequar às leis. E M&As também, né? M&As, Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições. Quando eu vou vender minha empresa, é claro que eu quero que ela valha muito. Eu quero ganhar mais dinheiro na venda da minha empresa. E um ponto muito importante para isso é eu estar adequado a leis, né? Então, a gente tem sido muito procurado por conta de IPOs e M&As. Então, a gente é importante a gente ter a noção do que está acontecendo no mercado. E eu coloco para o fim, eu coloco propositalmente mesmo, que a gente se adequar à LGPD dentro desse setor, a gente vai, lógico, né? Tudo que a gente conseguir comprovar para todas as autoridades, não só a NPD, mas todos os órgãos, inclusive para o judiciário, tudo que eu conseguir mostrar, né? Que eu tive boa fé, que eu fiz um projeto bacana, que eu me importei com proteção de dados, tudo isso vai me fazer, caso eu tenha, né, ali constatado um uso indevido de dado pessoal, um incidente de segurança da informação, tudo isso vai me ajudar a reduzir ou me tirar totalmente as penalidades, tá? Então, de novo aqui, o setor elétrico precisa priorizar o projeto, tá? Importantíssimo. Gente, isso era tudo. Tá aqui o meu LinkedIn. Quem quiser esse QR Code aí vai levar para minha pagininha no LinkedIn. Vou ficar feliz em continuar essa exposição com vocês, tirar dúvidas que eventualmente apareçam à noite. Estão aqui os meus dados, tá? Fico à disposição de todo mundo, tá? Obrigada por me ouvirem até aqui. Bem, Luísa Sato, o que dizer de uma apresentação como essa? O que dizer agora para você? Ficou congelada a sua imagem? Será que ela está aí? Opa, estou aqui, Uma deixa eu botar aqui congelada na minha imagem. telinha. É, Agora eu estou pronto, aqui? agora sim, agora está. Maravilha. O que dizer? Agora você está convencida que o assunto realmente, você até se empolgou para falar, fez uma Ai, apresentação gente. belíssima. Meus Obrigada. parabéns pela apresentação, meus parabéns pelo conteúdo. É óbvio que eu li o seu artigo é fantástico, mas como todo artigo é um artigo acadêmico, né? Então, a diferença de a gente estar traduzindo um artigo, conversando sobre a questão, né? E a gente chega à conclusão que, no final das contas, você mesmo falou, é um tema diferente, mas envolve players como todas as outras empresas. As empresas, em geral, têm têm atividade meio e atividade fim. Nessas atividades meio e atividade fim, nós vamos ter muitos fornecedores, muitos terceirizados, que todos vão ter que realmente estar em adequação, senão essa cadeia desmorona, né? Daí a gente fala muito na tal da governança. E você falou uma coisa que eu achei muito importante. Primeiro que você fez um cenário bem interessante da questão da associação dos players, que para mim ficou bem claro quanta gente, por quantas mãos, entre aspas, passam esses dados, né? E são necessários, né? Passar de uma mão para outra, enfim. E um outro item que você falou, o quão importante é a preocupação com relação a não somente os dados, mas como também a questão da ausência da energia por conta de um cyberataque. Então, por conta, você falou um item muito importante, é pior que uma guerra isso, não é? Não precisa mais de material bélico para você ter uma guerra, basta você simplesmente atacar, por exemplo, um setor energético de um país, nós vamos ficar sem atendimento hospitalar. Você deu um exemplo, não vai poder fazer uma hemodiálise, por exemplo, falta energia elétrica, falta iluminação à noite. Você imagina o surto que vai dar numa pequena cidade, quiçá num país inteiro. Então, fundamental esse seu recorte sobre a segurança da informação, embora essa segurança também esteja focada no todo, e a Lei Geral de Proteção de Dados é um recorte diferenciado, e você fez essa diferenciação muito bem feita. E outra questão muito importante, que é justamente a gente não mostrar para o cliente, ou não mostrar para quem vai ter que fazer, estar em conformidade ou estar em adequação, que a questão é a multa.
Porque a preocupação maior não é a multa, a preocupação maior é a cultura, é a gente estar de posse, o titular entender que ele é o proprietário do seu dado, da mesma forma que ele briga e luta pela propriedade do seu veículo, e faz até um seguro do seu veículo. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter a consciência disso. E nós, como titulares, somos os primeiros a impulsionar, até a própria ANB diz isso, impulsionar esses treinamentos para que a própria sociedade saiba dessas questões do que quais são os direitos do titular, e isso só vai, e você falou, encerrou com brilhantismo, só vai realmente, usando as suas próprias palavras, é importante a conformidade para a credibilidade da marca, a melhora da imagem e o aumento do valor de mercado para todas as empresas, né? Então, a princípio, parece aquela coisa horrorosa, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, e eu faço uma análise disso quando, na época, houve a proibição de fumar em público, e foi uma loucura, todo mundo que fumava achou um absurdo, e não vou conseguir, isso não vai dar certo, nós estamos aí, e todo mundo já está acostumado. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, quando entrou, minha nossa, como que a gente vai colocar em prática tudo isso? Não, está aí em pleno vapor. E lembrando sempre que hoje é uma certa moda se falar em Lei Geral de Proteção de Dados, mas junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o direito do consumidor. Né? Então, além de sermos titulares dos dados, nós somos consumidores. E, como tal, nós vamos consumir daquela empresa, como você bem falou, que tem uma credibilidade, que está preocupada com os dados dos titulares, que está preocupada com a segurança da informação e não vê tudo isso como um custo, vê isso como um investimento. Tá? Meus parabéns pela sua apresentação, eram esses seus comentários só que eu teria a dizer para você. O seu artigo está fantástico, eu recomendo a leitura do artigo dela, que é do livro, eu já até falei para ela que ela pode mostrar, o livro eu não estou com ele aqui agora, mas ela pode fazer a divulgação do livro. Você já chegou a mostrar, até estava com você na sua mão, o livro, Luísa? A Tati está com eu aqui. Eu A devo ter ele Tati aqui aqui. estava. Tati, você que está, eu não estou com ele aqui. Mas meus parabéns, eu só tenho a te Aqui, ó. agradecer. Ah, Achei. esse aí. Foi desse livro, nós escrevemos juntas, cada uma um artigo, né? E eu fiquei muito entusiasmada com o tema que ela escreveu, que é justamente isso, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados sobre o setor de energia. Meus parabéns, fiz os meus comentários, e agora eu vou passar a palavra para a doutora Tatiana, que ela vai fazer os comentários e a mediação dela, e depois, enquanto isso, a doutora Verônica vai estar verificando o chat, sem que a gente se extrapole muito tempo, fazendo uma coleta das perguntas, verificando a quantidade de pessoas, como é que está com bastante gente aqui, saiba você, bastante gente, a audiência bastante grande, para fazer todos esses comentários. Pode com a palavra agora, doutora Tatiana, muito obrigada. Obrigada, doutora Valéria, pelo convite para mediar esse painel. Parabéns, doutora Luísa, pela excelente exposição. Eu confesso que, da mesma forma que você relutou para fazer a apresentação, eu também tive uma certa insegurança quando eu recebi o convite para mediar, né? Porque quando a doutora Valéria me colocou o tema LGPD aplicado ao setor elétrico, eu fiquei surpresa, né? A gente nunca imagina a amplitude de aplicação da lei, né? Se bem que você já me conhece, né, Tatiane? Você sabe que eu gosto de trazer desafios para desafios. E a gente nunca imagina a amplitude de abrangência da lei, principalmente em setores tão específicos quanto este, né? E fiz questão de ler o seu artigo, tá de parabéns, muito bacana, abriu os horizontes para muitas coisas que eu sequer imaginava, né? E aí eu fiz algumas pesquisas, inclusive, para poder contribuir um pouquinho aqui com essa palestra. E eu achei muito interessante a questão da captação dos dados pelas concessionárias, né, de energia, que aí no caso são os agentes de distribuição, né? E numa delas, por exemplo, a Electro, né, que faz a concessão de energia, a distribuição aí
para grande parte do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Depois, se quem quiser tiver o interesse de fazer essa pesquisa, na política de privacidade deles, eu achei muito interessante porque tem pelo menos 52 dados pessoais que são tratados para o fornecimento de energia deles. Inclusive dados a respeito de lugares que são visitados pelo consumidor, dados relativos a infrações e condenações penais. Então, a gente começa a ver que é uma amplitude gigantesca de dados que são coletados, né, para essa finalidade do fornecimento da energia. E aí nós temos também aqueles casos que são até um pouco mais críticos, né? Vocês mencionaram a questão de uma guerra cibernética no setor energético, da falta de energia para setores de saúde, inclusive, mas a gente tem aqueles casos pontuais de pessoas que dependem de aparelhos para uso domiciliar, inclusive, e que precisam passar essas informações específicas para as concessionárias, né? Então, quer dizer, a gente já entra aí na questão de dados pessoais sensíveis, porque a pessoa tem que fazer um formulário específico, informar qual é o problema de saúde que ela tem, para fazer um requerimento especial de que ela não pode ficar sem o fornecimento da energia elétrica na residência, né? Tem também aquela questão dos consumidores de baixa renda, que precisam informar, inclusive, origem étnica, né? Tem alguns lugares do nosso país que precisam identificar, inclusive, se é de origem indígena, né? Também é um outro dado pessoal sensível. Então, a abrangência de aplicação da LGPD nesse setor é gigantesca, né? E aí a gente, inclusive como consumidor e titular de dados, passa a olhar a situação com outros olhos, né? Então, realmente, esse artigo seu foi muito bacana, porque despertou aí um interesse para a gente poder estudar não só especificamente o setor de energia, mas começar a tentar entender e analisar com outro olhar a aplicação da lei nos setores específicos que dependem, né, da nossa do nosso fornecimento de dados e que a gente depende para poder, inclusive, sobreviver, né? Parabéns, Luísa. Ai, Obrigada obrigada, pela Tatiana. oportunidade dos comentários. Ai, maravilha. E assim, quando tiver a segunda edição, eu vou colocar esses seus exemplos, que eu achei muito legais, muito legais. Eu nem acho que isso nem está você foi além, né? Você estudou além do que está no artigo. É verdade, tem essa parte de a gente ter que colocar a etnia, e eu não mencionei aqui, mas interessante também saber que dependendo do hábito de consumo de energia elétrica, você consegue ter, inclusive, acesso a dados sensíveis de uma pessoa do tipo a religião dela, né? Então, a gente sabe que os judeus não usam energia elétrica nenhuma em determinados dias. Então, imagina se a gente conseguisse, né, se a gente tiver um uso discriminatório de dados como esse. Então, é interessantíssimo mesmo a gente ler esse artigo e entender como que a LGPD ela tem esse amplo alcance que te dá pano para manga mesmo. Ele dá coisa para a gente pensar, porque é muita coisa que a gente pode extrair da conexão de energia e proteção de dados. Está certíssima. Mas que bom que você gostou do artigo, que bom que você foi além ainda do artigo e conseguiu pensar nisso tudo. Adorei. Doutora Obrigada. Ratiane, muito obrigada pela sua mediação, muito obrigada pelas suas pontuações. Antes de passar para a doutora Verônica, eu queria só pedir para você, Luísa, você fez um apontamento num dos slides sobre uma concessionária que você falou assim, eu recomendo que vocês visitem, porque parece que você comentou alguma coisa que ela tinha alguns dados, alguma política. Se você puder colocar no chat esse link, porque eu me interessei em visitar CCEE, eu acho que era a concessionária. Isso. Essa, Eu né? vou colocar dois links sobre ela, que é muito legal, Eu achei interessante, esqueci de comentar isso para colocar, porque você falou que tem muitas coisas lá que dão uns Ai, insights, né? gente, eu acho o máximo o site, eu acho muito legal o YouTube deles, que eles explicam direitinho. Mas uma coisa que eu também vou colocar aqui no chat é a da consulta pública.
Eu acho legal. Ótimo, ótimo. Legal. Doutor Orestes, se estiver ouvindo, por favor, pegue esses dados do chat para a gente depois disponibilizar para todos. Enquanto você coloca, Luísa, para a gente não extrapolar nem o seu tempo e nem de todos, doutora Verônica, como que nós estamos com relação ao chat, quantidade de pessoas, o pessoal está gostando, eu estou vendo muita coisa escrita aqui, mas isso daí é com você, doutora Verônica, muito obrigada, contigo agora. Depois Boa que você tarde. você passa para mim que a gente encerra, tá? Boa tarde. Combinado. Boa tarde, doutora Valéria, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação das 58 pessoas que continuam aqui na nossa sala. Assim, uma participação intensa, todo mundo elogiando muito, assim, e com perguntas muito pertinentes, eu achei muito interessantes. Até tem gente perguntando onde saber mais do trabalho da doutora Luísa, onde encontrar o artigo, né? Eu acho que a doutora Luísa o Sérgio Lopes, perguntou onde podia encontrar o artigo dela, eu acho que ela já respondeu, né? Que ela já falou do livro dela, já. Tem gente perguntando se o material vai ser disponibilizado por e-mail, se a palestra está sendo gravada, e onde que eles podem encontrar mais, acessar a gravação da palestra também. Quanto com relação à gravação, Verônica, vai ser gravado e quando estiver disponível a gente coloca no YouTube e divulga. Com relação ao material, eu ia perguntar ao final se você disponibiliza, se você disponibilizar, se a gente pode disponibilizar para os membros, pode disponibilizar para todos, esse material que você apresentou. Aí depois a gente vê isso. Pode continuar, Verônica. Tá ótimo, então. Obrigada, doutora Valéria. Então, a Juliana Macedo, ela parabenizou a palestra e ela perguntou se tem algum trabalho de articulação entre a ANPD e a ANEEL com relação à proteção de dados dos consumidores de energia elétrica. Maravilha, maravilha. Juliana, então, a NPD, ela tem poucos servidores, ela tem muito trabalho e pouca gente para fazer tudo o que tem para fazer. Até onde eu sei, hoje ainda não existe essa interação, a NPD, ela tem ali toda uma agenda já preparada e hoje está fazendo ali bem o começo, né? Acabou de publicar o seu regimento interno, publicou essa consultinha sobre os incidentes de segurança da informação, porque ela tem toda ali uma listinha de coisas que ela tem para fazer esse ano e no próximo. Até onde eu sei, até agora, essas duas autoridades e a ANEEL ainda não se encontraram para tratar desse assunto, mas o que eu acharia muito interessante é que não só o mercado participasse dessa consulta pública da ANEEL, porque eu acho que eu acho que seria muito interessante a NPD também dar os seus pitacos, tá? Mas até onde eu sei, Juliana, ainda não, tá? Ainda não tem esse trabalho de articulação, pelo menos não formalmente. Legal. Obrigada, doutora Luísa. O Darcy Júnior, ele fez um comentário que eu achei bastante interessante, ele até postou um link de uma notícia da Época Negócios, falando realmente que está tendo muitos ataques cibernéticos no setor elétrico, inclusive que eles estão vendo que o risco de ataques cibernéticos ao setor elétrico é maior do que até as usinas nucleares, inclusive. Ele postou no chat, eu achei bem interessante também. A Paula Rodrigues perguntou se a doutora Luísa acha que o setor elétrico já está preparado para atender as demandas dos titulares dos dados, porque a questão de atendimento ao consumidor geralmente é polêmica, né? Então, ela queria saber um pouquinho mais sobre isso. Maravilha. Olha, eu acho que ainda, porque as distribuidoras já estavam bem a par desse assunto, né? Eu acho que muito porque para elas tinham essa preocupação extra com o consumidor final. Os outros agentes do setor, eu vou te dizer que não, baixíssima conscientização, assim como outras empresas, né, que não têm esse grande volume de dados pessoais, pensam, deixa eu deixar isso para depois, na minha prioridade hoje, a gente viu isso muito, tá? Então, e uma coisa que eu sempre faço, eu testo. Então, a Enel, que é a minha distribuidora de energia elétrica, eu dou umas testadas de vez em quando para ver, e eles já estão muito bem adequados à LGPD. Eu vou dizer que 100% nenhuma empresa do mundo está, né? Mas eles já estão super adequados, eles estão fazendo um trabalho bem legal. Não sei se vocês receberam isso, eu recebi no meu e-mail, inclusive, um
comunicado da Enel contando sobre a LGPD, porque que a LGPD é importante para todo mundo e o que eles estavam fazendo para implementar a LGPD dentro de casa. Achei isso lindo, porque mostra, além, né, além de mostrar que eles estão adequados, eles também propagam essa cultura de proteção de dados para o mundo. Então, Paula, é isso, tá? Com relação a distribuidoras, eu acho que sim, estão mais atentas, mas os outros players do setor, eu acho que a conscientização ainda não está no nível que eu acharia interessante, não. Tá? Obrigada, doutora Luísa. Não, aqui foram, basicamente, as demais participações foram todas para agradecer muito a palestra, elogiar todos os participantes, inclusive a mediação da doutora Tatiana também, com relação a isso. E com relação aos ataques cibernéticos, eu fiquei com uma dúvida, não, porque eu vi uma notícia, né, da ANEEL, falando que eles estão nessa fase da pandemia, os trabalhadores estão tendo muito teletrabalho, né, inclusive. Então, eu queria saber de você, o que você acha disso, sobre esse teletrabalho agora durante a pandemia, se isso seria mais um risco de vazamento de dados com relação aos titulares? Sim, Verônica, ótima pergunta, porque exatamente, a segurança cibernética, ela teve, assim, um boom, né, parece que conhecimento, conscientização de todos durante essa pandemia, porque todo mundo foi para casa trabalhar, né, de uma vez, e assim, quando a gente está dentro da empresa, a empresa ela tem uma maior preocupação com isso, de repente com esse assunto, e já coloca ali toda uma infraestrutura para evitar que aconteça um incidente de segurança, mas quando você está em casa, de repente você não tem ali os mesmos cuidados, de repente você usa os seus próprios dispositivos, aí vou até abrir para a Valéria falar que ela manja muito mais disso do que eu, mas aí, por isso que sim, durante a pandemia esse tema teve um grande boom, e nunca existiu tanto ataque cibernético quanto agora, porque é isso, está todo mundo dentro de casa de uma forma mais desprotegida do que antes, né? Mas Valéria, se quiser dar seus pitacos, eu acho que essa é bem sua área, né? Hoje não é o momento do dar pitaco, hoje a estrela é você. Tem mais algumas perguntas, doutora Verônica? Não, aqui eu só tenho comentários de muitos elogios, inclusive o doutor Carlos escreveu que foi uma excelente explanação pela doutora Luísa Sato, uma excelente mediação pela doutora Valéria, doutora Tatiana, também Ana Cristina falou muito bem sobre a participação feminina hoje das mulheres. Verdade. Todos assim, foi muito bom mesmo, muito obrigada. Então tem uma tá pergunta que ficou, acho que bem. estava mais para o começo, se me permite. Pode. Há um plano da Juliana Macedo, há um plano de trabalho de articulação entre a NPD e a ANEEL. Acho que ela já respondeu. Ela já respondeu. Já respondeu essa? Já? Então tá bom. Já. Não, pecar pelo excesso nunca é demais. Nossos secretários aqui estão sempre a postos. Doutora Verônica, muito obrigada pela sua participação, pelo seu acompanhamento aqui no chat, que é fundamental para que a gente possa ficar mais aliviado e mais tranquilo com relação à palestra. Se a gente está acostumado a falar, a gente sabe que ficar de olho no chat ou da aula é complicado, e a sua função, as atribuições hoje nos ajudaram muito. Doutora Tatiana, eu lhe agradecer muito pelo estudo, pelo levantamento de dados que você fez, com certeza vai servir para os nossos próximos estudos aqui na própria comissão. A sua mediação foi realmente valorosa, de muito valor. Doutora Luísa, agora se convenceu que o tema realmente é relevante ou preciso falar mais alguma coisa? Não, que é relevante, sempre soube. Eu só não sabia essas pessoas, eu tenho essa consciência também, mas pelo visto sim, e eu fiquei feliz que teve bastante, o pessoal ficou até o finalzinho interessado, achei o máximo. Fiquei muito feliz de estar aqui, de verdade, adorei os elogios, os parabéns, fiquei feliz mesmo. Então, de novo, Valéria, muito obrigada pelo convite. Obrigada por você ter aceitado, embora relutante, você admitiu, relutou, eu tive que convencer, não, mas será? Foi bem assim, se tiver que, né, ela sabe disso. Falei, mas é a primeira pessoa que eu faço um convite que fica relutante, porque estava preocupada que não tivesse, ninguém vai se interessar, a Valéria vai ficar falando sozinha. Falei, não vai, você vai ver, vamos fazer essa experiência. Então, muito obrigada, eu
por você ter aceitado, por você ter vindo aqui, tá, falar para nós. Gostaria de até te falar que tem pessoas aqui que não são nem daqui da região de Campinas. Eu posso até registrar aqui a presença da doutora Roseli Martins, que ela foi vice-presidente comigo quando eu atuei como presidente da Comissão de Direito Digital em Santos, em 2016. Ela está presente. Nós temos várias pessoas da área da cibernética, da área da ciência da computação, como o doutor Heraldo, também está aqui. Se estiver faltando, se eu se esquecer de alguém, me avise. Muitos membros da comissão, a doutora Paula Rodrigues, também é uma grande estudiosa, vai amanhã estar conosco fazendo palestra também, foi ela que fez uma das perguntas. Doutor o Pablo Jesus também, muito obrigado, Pablo, faz parte, é membro da comissão, também é da área da segurança da informação. Enfim, eu não vou poder citar todos, mas eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas que são membros da comissão, pessoas que não são, pessoas que são que te acompanham também, são seguidores seus. Muito obrigada, Darcy, por sua sempre presença, sua sempre contribuição valiosa para nós todos, e só tenho a te agradecer. Na nossa quinta-feira de hoje foi fantástica, e mais uma prova de que a mulher ela só precisa de uma insistência, né? Veja, vamos nos mirar no exemplo da própria Luísa. Eu fiz o convite e ela relutou, mas eu insisti. Então, lembrando sempre que uma mulher atuante, uma mulher profissional, ela tem uma agenda que não é só uma agenda profissional, é uma agenda que envolve também filhos, marido, a casa, às vezes até netos, fazer um almoço, o que vou comer hoje à noite? Essa pergunta acho que toda mulher conhece, né? Então, quando algum homem, ou até mesmo uma mulher insistir, fizer um convite para outra mulher para uma palestra, insista, porque com certeza ela às vezes não pode aceitar, não porque ela não quer, mas porque ela não pode naquele dia. Então, vamos tentar trocar o dia. Assim fiz com a Graça ontem, ela não podia fazer em nenhum outro dia, mas nós abrimos um dia ontem com a Graça Canto Muniz, de Portugal, fizemos a reunião, e para ela tem um fuso horário de 3 horas de diferença, e aí nós tivemos que encerrar realmente num horário, porque ela ainda ia dar aula. Então, muito obrigada, Luísa Sato, pela sua participação brilhante, e a participação de todas as demais mulheres que estiveram aqui conosco hoje. Agradecer toda a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje, e uma salva de palmas, que eu acho que vale a pena para todos nós, né, pelo mês das mulheres. E se vocês quiserem abrir as câmeras para nós fazermos uma fotografia, eu acho que a Carol ou a Andressa fará essa fotografia, e também se você poderia responder, se você vai poder disponibilizar esse material para que eu possa divulgar para membros ou não, ou depois você conversa e eu aviso as pessoas. Podemos Não, fazer pode assim? sim, Valéria, já está com você, já está no seu e-mail. Então tá, eu já recebi realmente, que ela me mandou antecipadamente. Então, pessoal, se vocês quiserem liberar as câmeras, inclusive você, doutor Orestes, que foi impedido de ligar a câmera 2 vezes, de uma forma carinhosa, digamos assim, Não, tudo bem, sem problema, a gente entende e aqui. aí a gente... Aproveito só para parabenizar aí pela palestra, viu? Foi muito bom. A presença também da doutora Adriana Toché, uma grande amiga, foi minha aluna, hoje é uma pessoa que também está no mesmo patamar das mulheres que contribuem muito na área do direito digital, entre outras grandes que também estão aqui presentes. E doutora Valéria, só interromper um minutinho para dizer que nós, homens, estamos perdendo feio aqui, porque a presença feminina está gigantesca aqui hoje. Verdade, sério. Nossa, eu dei uma pincelada aqui, uma passada de olhos, mas a mulherada está firme aí na... Tá vendo? E eu não poderia perder a oportunidade também espero que as meninas estejam aí, de fazer um agradecimento especial para o nosso bastidor, gente, que não é um bastidor, é praticamente, nossa, elas são nosso ponto, né? No teatro se fala, né, que a gente precisa, o artista precisa do ponto, elas são a Andressa, a Carol,
a Miriam, que tira umas fotos maravilhosas, entre outras coisas, a Andressa e todo esse pessoal que fica atrás do bastidor, que está envolvido que tem, nos banners, no encaminhamento, na reunião, na gravação, para solicitar os áudios desligados. Meninas, a vocês, nosso muito obrigado, em nome da Comissão de Privacidade, em nome da Comissão de Direito Digital. E agora vamos à nossa foto. Só avisa, tá, Andressa ou Carol, para a gente dar um sorriso, senão a gente vai ficar assim, né? Tá bom, vamos lá, retirar. Sorriso, cabelos arrumados. Mais uma. Pronto. Pronto? Então, pessoal, desejo um bom final de tarde para todos nós, num isolamento, né? Mas vamos aí torcer, todo mundo com pensamento positivo para que as coisas que melhorem, né? Uma hora tem que melhorar, não há mal que sempre dure. Muito obrigado, um tchauzinho para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa tarde.